Querido, a paz do Senhor Jesus, de antemão, mais uma vez eu peço, compartilhe o vídeo, inscreva-se em nossos canais, canal no YouTube, Esfama Jesus Evangelizando na Net, e em nossos Facebook Israel Fonseca e Fonseca Israel. Ok? Deixe seu comentário, compartilhando, deixe o like. Nós estamos agora versículo a versículo, dizendo a você, compartilhe o vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário e nos ajude a evangelizar pela Escola Bíblica Dominical, ok? Amém? Vamos lá? Essa nossa lição, o título da lição 2 é a predileção dos pais por um dos filhos. Quero fazer as observações das quais eu entendo pela Bíblia. Não é de todo errado os pais ter predileção por um dos filhos. Na verdade, é necessário que se gerencie bem essa predileção. Por isso que eu, nesse meu comentário, eu vou em uma direção diferente daquela que o nosso comentarista ele deixa transparecer aqui na verdade prática. Ele deixa aqui na verdade prática o seguinte: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Não é de todo desta forma. E aí fica parecendo que isso é regra. Alguém tem uma predileção, o filho debanda e acontece o que aconteceu entre Jacó e Esaú, que também o acontecido entre Jacó e Esaú, se nós lermos os textos dos quais está disponível na Bíblia, falando da história de ambos, veremos que não foi por causa diretamente da predileção. A predileção não teve a participação total naquela guerra que gerou entre Jacó e Esaú. Não foi por causa da predileção, conforme aquilo que nos mostra o texto bíblico. Outra coisa que nós precisamos também ponderar Esaú perdeu o seu direito de primogenitura não foi pela artimanha de Rebeca, não foi pela artimanha de Rebeca, não foi pela artimanha de Rebeca que Esaú perdeu o seu direito de primogenitura. Rebeca, ela achava que aquilo que ela estava fazendo era para ajudar Jacó receber aquilo que Deus tinha prometido a ela, mas não foi isso que aconteceu. Esaú perdeu o seu direito de primogenitura de forma legítima. Jacó viu a oportunidade de ganhar o direito de primogenitura e propôs a Esaú a compra do direito de primogenitura. Então Esaú perde o seu direito de primogenitura justamente nesse ponto que está escrito em Gênesis 25, 30 ao 33. Olha o que é aqui, olha o que está escrito. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: estou pronto a morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou e lhe vendeu a sua primogenitura a Jacó.
A perca da primogenitura é nesse fato que aí está registrado, e não por aquilo que Rebeca armou para cima de Esaú. A briga que foi gerada foi pelo descontentamento de Esaú não ter aceitado que Jacó foi mais sabido do que ele. O mais novo foi mais sabido do que ele. Aproveitando a oportunidade, ele lhe fez uma proposta e Esaú aceitou a proposta. Então, não tem nada a ver com a predileção, mesmo porque a predileção é algo inerente ao ser humano. O ser humano tem predileção. Nós não podemos nos afastar disso. Deus é algo que nós herdamos do Criador. Deus tem suas predileções. E se nós somos semelhança de Deus, nós também teremos nossas predileções. E como vou dizer mais adiante, nós precisamos gerenciar bem as nossas predileções por nossos filhos, para que essa predileção não venha criar uma guerra entre eles. E aí eu quero mostrar um pouco mais porque que não foi a artimanha de Rebeca que fez com que Esaú perdesse o direito de primogenitura. Olha o que está escrito em Hebreus 12, 15 ao 17. Aqui, ó. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura, porque bem sabia que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscou. A perca da primogenitura de Esaú foi porque ele vendeu. Então, cumpre-se o que diz a Bíblia: se é ligado na terra, será ligado no céu. Então Deus bateu o martelo. Se já estava prometido por Deus e Jacó achou a oportunidade e aproveitou, problema de Esaú. E aí vamos agora também mostrar que Deus tem as suas predileções, Deus tem suas preferências. Muito embora a preferência dele seja certeira porque ele é onisciente, mas se ele tem preferência, se ele tem predileção, quem somos nós para não ter também as nossas predileções? Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 11 a seguir. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas porque ele chama, foi-lhe dito, o maior servirá ao menor. E como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Então, Deus preferiu, Deus teve a sua predileção. E eu vou dizer que houve injustiça, que Deus errou, porque preferiu, porque teve Jacó como predileto. Se o Deus Pai Todo-Poderoso ele tem predileção entre os seus filhos, nós, como seres humanos, não podemos achar que seria errado ter predileção. E o próprio Jesus disse: olha, vós que sois maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai Celestial. Amém? Vamos seguir para a nossa leitura diária, versículo a versículo, dizendo a você: compartilhe o vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário. Nós estamos agora na segunda lição, pela escola, segundo trimestre de 2023. Okay. Lição esta que tem como título a predileção dos pais por um dos filhos.
Como os irmãos sabem, eu faço a leitura diária versículo a versículo e intercalo com alguns comentários. Estarei fazendo, como os irmãos ouviram, fiz um comentário anterior de algumas coisas que eu tenho uma percepção diferente do comentarista. E aí eu deixei essa percepção para os irmãos também analisarem pela Bíblia o que nós estamos assim colocando como a nossa percepção daquilo que a Bíblia fala da família de Abraão, da família de Isaac, da família de Jacó. E em relação à predileção, eu acho que é quase impossível um pai ou uma mãe não ter predileção por um dos seus filhos. Dificilmente isso deixa de acontecer. O que nós devemos estar salientando aos irmãos é que quando tivermos esta predileção, precisamos fazer de forma que os demais filhos não se sintam rejeitados. Mesmo porque a predileção é algo inerente ao ser humano. E Deus tem suas predileções, Jesus teve sua predileção, porque nós não podemos ter a nossa predileção? Esse é o meu ponto de vista em relação a essa questão. Alguns podem discordar, outros podem concordar. Vamos seguir. O nosso texto áureo diz: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu agrado, mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis 25, 28. A verdade prática nos diz a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles. Como eu já disse pelo título, eu não acho que seja exatamente assim. Não podemos colocar desta forma, porque nem sempre isto acontece. A predileção é colocado no textual, na verdade prática, como se fosse uma regra. O pai teve predileção pelo filho, vai acontecer isso. E eu não acredito que seja assim. E como eu já disse anteriormente, eu acredito que dificilmente dentro de um lar o pai e a mãe não tenham predileção por algum dos seus filhos. E aí eu reitero novamente dizendo que a predileção deve ser bem gerenciada para não causar o conflito, ok? E aí eu digo, esse é o meu ponto de vista. Os irmãos podem concordar ou discordar. Vamos seguir. Na segunda-feira, nossa meditação diária diz: a vontade de Deus sempre é perfeita, baseada em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na terça-feira, Gênesis capítulo 25, verso 21. Deus abre a madre abre a madre da mulher estéril, baseado em Gênesis 25, versículo 21, que diz: Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu.
No mundo onde os conceitos estão sendo pervertidos ou distorcidos, neste interim, aqui, neste contexto o qual nós estamos vendo, alguns cristãos tomaram a forma do mundo. E o que é que eu quero dizer? Um casal cristão, ele não tem filho e não segue o exemplo de Jacó para dar herança ao Senhor. E segue sem filho. Alguns tomam a decisão de não ter filho. Não é bom. Respeito sim a vontade de cada um. Mas, porém, se nós olharmos para a palavra de Deus, veremos que os filhos são bênção e precisamos, como casal cristão, termos filho. Mas alguns cristãos têm dito, não tenho filho porque as coisas estão tão feias, o mundo está tão violento, como se o crente tivesse inserido no mesmo contexto de desproteção como está o mundo. O crente tem que entender que Deus é o guarda do seu povo. E Deus sendo o guarda do seu povo, não haverá motivo para se preocupar em buscar a Deus para sua mulher ser fecunda. Ok? Deus abençoe os casais que estão buscando de Deus um filho e certamente Deus te dará. Vamos seguir. Na quinta-feira, ou melhor dizendo, na quarta-feira, a meditação diária diz: os filhos são herança de Deus para os pais. Baseado em Salmo 127, versículo 3 ao 5, que diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o galardão, como flecha na mão do guerreiro, assim é os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles as suas aljavas. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Aí está o motivo pelo qual um casal cristão ele não pode se deixar ter a formação da sua mente como a do mundo, porque o filho de um casal cristão, esse filho é herança para o Senhor. E se nós queremos dar herança para o Senhor, precisamos pensar como a Bíblia nos ensina a pensar. Ok? Vamos seguir. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: a primazia dos filhos primogênitos na família, baseado em Gênesis 49:3 e Salmo 78, 51. Salmo 78, 51 e Gênesis 49:3. Gênesis 49:3 diz: Rubens, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor. É o mais excelente em alteza e é o mais excelente em poder. Salmo 78:51 diz: e feriu todo o primogênito no Egito, primícia da sua força, nas tendas de Cã. O que nos chama a atenção aqui, que o primogênito é o vigor do homem. Os primeiros filhos, quando esse decide ter, os primeiros são o vigor da sua força. Por isso que
a palavra de Deus está nos dando esse exemplo. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: os filhos devem honrar e obedecer aos seus pais, baseado em Efésios capítulo 6, versículo de 1 ao 3, que diz: vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muitos tempos sobre a terra. O que é interessante nós observarmos aqui é que a honra que o filho dá ao pai, dá aos pais, ao pai e à mãe, isso lhe traz bênção de longevidade. Mas, infelizmente, também nós estamos vivendo uma sociedade onde está sendo ensinado aos filhos a não honrarem aos seus pais, haja visto o conceito que tem sido passado. E, finalmente, sábado, Efésios, melhor dizendo, a meditação diária diz: os pais não devem provocar a ira aos seus filhos, baseado em Efésios capítulo 6, versículo 4, que diz: vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai na doutrina e na demonstração do Senhor. Precisamos ter muito cuidado, principalmente os filhos, os quais ouvirão esse vídeo, para não distorcer o que a Bíblia está dizendo aqui. Quando a Bíblia diz que os pais não devem promover a ira aos filhos, a Bíblia não está dizendo que o pai não deve corrigir os filhos. Se o filho está errado, ainda que ele se ire, eu preciso corrigi-lo, ele se irando ou não. Então o contexto aqui não é que eu não faça alguma coisa que venha lhe trazer ira. Eu não posso fazer algo errado para trazer ira ao filho. Mas fazendo algo de forma correta e o filho fica irado, isso é problema do filho, que não entendeu a demonstração e nem tampouco a disciplina. Ok? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, mais uma vez te peço, compartilhe o vídeo, comente e dê um like no nome de Jesus. Até o próximo, no nome de Jesus, se Deus quiser.